O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Essa frase marca o ensino de Lacan, sua clínica, sua transmissão. E de onde Lacan retira isso? É nesse retorno a Freud que ele vai encontrar o material inicial para começar a compor o que no futuro se configura nessa frase. Para chegar nessa construção, nós retomaremos o texto do Freud, Interpretação dos Sonhos, para falar sobre condensação e deslocamento. O sonho é a realização de um desejo sexual infantil, só que esse desejo ele não pode aparecer exatamente como ele é. Ele precisa se disfarçar, ele passa por um processo de cifragem, para que possa aparecer ali, estamos dormindo, e o Freud vai dizer, o sonho é o guardião do sono. Tanto é que você deve ter passado por isso. Você está com vontade de fazer xixi, vontade de tomar água à noite, e aí você sonha que está tomando água, que está fazendo xixi, que é uma forma de você se manter dormindo. Mas nem todo sonho é tão claro assim. E aí o Freud vai dizer que o sonho é a realização de um desejo, mas é a realização disfarçada. Um processo em que o desejo vai ser cifrado para então poder ser sonhado sem acordar o sonhador. Esse é o trabalho do sonho, cifrar o desejo. O trabalho da análise, pelo menos em 1900, no ano da interpretação dos sonhos, o trabalho da análise é fazer o caminho oposto, ou seja, decifrar o sonho para chegar no desejo. Olha que simples, trabalho do sonho. Desejo cifrado vira sonho. Trabalho da análise, sonho decifrado revela o desejo. E o Freud vai descrever mecanismos desse disfarce. Lacan retoma esses mecanismos de disfarce, mas ele vai se concentrar em dois mecanismos, a condensação e o deslocamento, que futuramente vai ter uma relação direta com metáfora e metonímia, mas isso é assunto de outra aula. Na condensação eu tenho uma diferença de volume quando eu penso em relação ao conteúdo do manifesto. É muito comum dois tipos de condensação, uma condensação em que eu tenho ânsias, que na tentativa de se lembrar do sonho, existem várias lacunas, diminuindo o volume do que foi sonhado, que é um tipo de condensação por omissão, mas eu tenho o oposto disso, até mais comum, até mais falado, que é a condensação por fusão, ou seja, eu vou somar elementos diferentes, ou seja, eu vou fusionar, eu vou juntar uma série de elementos para criar então um elemento só, como Freud descreve, por exemplo, no sonho de injeção de Irma, ou aqueles sonhos malucos que você sonha que uma pessoa é essa pessoa, mas ao mesmo tempo é outra pessoa e tem a voz de uma terceira pessoa, mas usa a roupa de uma quarta pessoa, junta um monte de coisa numa coisa só. É o que eu chamo de jegue de cigano. E uma outra forma de disfarce do desejo na produção do sonho é o deslocamento, em que eu tenho uma inversão de valores ou de sentido. E isso é muito interessante, que é uma dica clínica que eu sempre dou. Quando o paciente diz, quando uma pessoa diz, olha, isso aqui é que eu vou dizer muito importante, talvez esteja inflacionando esse aspecto para deixar o aspecto que realmente importa passar sem nenhum tipo de intensidade de atenção. Por isso que eu sempre falo, fique atento ao que é mais trivial, ao que é mais bobo, aquilo que a pessoa fala assim, isso aqui é uma besteira, mas tal coisa, tal coisa, tal coisa, e ela retoma o assunto, essa besteira pode significar muita coisa. Um exemplo que eu sempre dou disso é quando você está lá apaixonado por alguém e essa pessoa está numa rodinha de colegas seus, de amigos seus, e as pessoas não sabem ainda, talvez a própria pessoa não saiba da sua paixão por ela, você cumprimenta todas as pessoas, tudo bom, tudo bem com você, e aí, beleza? Aí a pessoa que você está apaixonado, tudo bom, beleza? Oi, tudo bom, e tudo bem? Você exagera em todas as pessoas, na pessoa que você mais deseja, mais tem interesse, você dá aquela distanciada. Resumidamente, então, na condensação, junção, ou a fragmentação, a ânsia, e quando eu penso no deslocamento, o deslocamento para outros objetos, outros sentidos invertidos e valores. Esse é o primeiro ponto. Só que aí, o Lacan retoma Freud nessa leitura da interpretação dos sonhos, mas tem já uma influência do estruturalismo. Nesse nosso curso aqui, falaremos de linguagem, de inconsciente, a ideia de estrutura é fundamental. Então, de forma muito geral, muito breve, para começar o assunto, quando eu falo de estrutura, eu vou pensar que ela rompe com certas formas de pensar objetos. Pensar objetos isolados não é mais algo a ser pensado. Eu sempre penso no objeto numa relação com outro objeto. Um exemplo simples para começar. Se eu quero ser pai, não basta eu querer ser pai. Necessariamente eu preciso de um filho para que possa me fazer pai. Necessariamente
necessariamente tenho filho na história, mas ainda que eu não quisesse ser pai, ter um filho faz de mim um pai. Então estou dizendo de um sistema de relações que nem tudo é tão aparente assim. E esses objetos, nessas relações, você tem ali o estabelecimento de leis. As leis fundamentam essa estrutura. Só para começar a preparar o cenário aqui. Por exemplo, na teoria de conjuntos, só para ilustrar um conjunto G, dado um conjunto G, existe uma lei de composição interna, globalmente definida e que vai determinar a estrutura do grupo. Piaget, inclusive, fala sobre isso. Olha o que ele diz. Estrutura formulada por Jean Piaget. Uma estrutura é um sistema de transformação que comporta leis enquanto sistema, por oposição às propriedades dos elementos, e que se conserva e se enriquece pelo próprio jogo de suas transformações, sem que estas ultrapassem suas fronteiras ou recorram a elementos exteriores. Uma estrutura comporta 3 características: totalidade, transformação e autorregulação. É legal pensar nisso porque, uma vez dada a estrutura, os seus elementos podem variar, mas a estrutura permanece a mesma. Isso vai ser de extrema importância para pensar a questão da linguística, que o Lacan vai utilizar, lembrando da frase, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, e também para pensar a influência da antropologia de Lévi-Strauss na teoria lacaniana. Juntando essas coisas todas, vamos pensar, sei lá, a questão da estrutura, a questão da lei, a questão do nome, da palavra, da linguagem. Por exemplo, quando eu penso o homem da casa. O homem da casa é o pai. Mas então, sabe-se lá por qual motivo, talvez esse pai não esteja presente, ou seja, um pai decaído por algum motivo, essa mãe diz para o filho: você é o homem da casa. Tirei a palavra pai, coloquei filho, mas o lugar na estrutura é o mesmo. Vai dizer que você nunca conheceu um filho casado com a mãe. Que, por exemplo, toda a relação que essa pessoa entra, esse rapaz, por exemplo, a coisa caminha até certo ponto, mas quando vai ficar mais íntimo ou mais sério, ou levaria, sei lá, um noivado, um casamento, algo acontece, eles se separam e ele se mantém na casa da mãe como o homem da casa. E a palavra, pensando socialmente inclusive, pensando culturalmente, ela ocupa lugares, ela tem efeitos de circulação. Quando eu penso, por exemplo, na palavra mãe, alguns trazem aquela ideia, inclusive até por influências bíblicas, religiosas, de mãe como sagrada, Virgem Maria. E aí você escuta relatos de mulheres que, ao se tornarem mães, perdem o apetite sexual, sentem repúdio quando um homem, um marido, um namorado tem interesse por ela. Já escutei pessoas dizendo assim: como é que ele pode olhar para mim? Eu sou mãe dos filhos dele. Como é que eu pode olhar para mim com essa cara? Eu sou uma mãe agora. Como se essa mãe não pudesse ser desejada. Perceba a força que a palavra tem e as leis de circulação dessa estrutura representada por esta palavra. E assim, com essas ideias, a questão da palavra vai ficando cada vez mais levada a sério. Então essa é a ideia inicial para começar a pensar em estrutura, a relação com as leis, a relação com a linguagem, para avançar ainda mais na frase: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Se você quiser ter acesso ao resuminho que eu faço, é só você entrar no meu canal, você vai em arquivos e consegue acessar. Bons estudos e até a nossa próxima aula.